Turminha, continuando nossa aula de hoje. Agora nós vamos para o livro interdisciplinar, que é esse aqui, o de Ciências, Geografia e História. Lá na página 8, crianças. Vamos iniciar a unidade 1. Somos todos diferentes. Agora é a sua vez. Desenhe o seu retrato neste espaço em branco. Então, nesse espaço aqui, crianças, você vai estar desenhando você, tá bom? E as perguntinhas aqui, essas 3, não precisa de você responder, só para tia estar explicando para vocês, tá? As crianças da ilustração são parecidas ou diferentes? Olha só as crianças, elas são diferentes, né? Próxima pergunta. Em que somos diferentes? Né, em que somos diferentes? A cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, né? O jeito de ser. Então, somos todos diferentes. Em que somos semelhantes? Né? A gente é semelhante porque temos 2 olhos, um nariz, uma boca. Isso a gente tem de semelhante, mas cada um com sua cor, com seu formato, né? E somos iguais também nos direitos e nos deveres, porque todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Cada um tem uma aparência e um jeito de ser que é só seu. Isso nos diferencia das outras pessoas e nos torna únicos, né? Então, isso aqui, crianças, quer dizer que ninguém é igual ao outro, né? Você não vai encontrar ninguém que seja igual a você. Todos nós temos uma aparência diferente e um jeito de ser diferente um dos outros, né? Nem mesmo os irmãos gêmeos são iguais, né? Eles têm jeito de ser diferente e na aparência também a gente vai encontrar coisas que sejam diferentes um do outro, tá? A gente às vezes olha e pensa que são iguais, mas não são, crianças. Com a ajuda do professor, leia a história em quadrinhos e responda as perguntas. Então, o título da história em quadrinhos é Meu Nome. Então, vamos lá. A gente está vendo aqui que é uma história de índiozinhos, né? E quando eu nasci, chovia e trovejava muito. Por isso, meus pais resolveram me chamar de Pequeno Trovão. Então, esse aqui é o Pequeno Trovão. Já na noite em que nasci, a lua brilhava cheia, redonda no céu. Por isso, meus pais me deram o nome de Jaci, que é o mesmo que lua. Então, esse aqui é o Jaci. A mamãe diz que eu me chamo Cafuné, porque adorava um cafunézinho quando era pequeno. Então, esse é o Cafuné. Perguntinhas agora para responder, crianças. Sobre o que as crianças estão conversando? Então, elas estão contando a história do nome delas, né? Por que que os pais deram esses nomes para eles? Atividade 2. Por que as crianças receberam esses nomes, né? O Pequeno Trovão diz que ele recebeu esse nome porque quando ele nasceu estava trovejando muito. O Jaci diz que ele recebeu esse nome porque na noite em que ele nasceu, a lua brilhava cheia e redonda. Já o Cafuné diz que ele recebeu esse nome porque ele gostava muito de um cafunézinho. E você, sabe a história do seu nome? Pergunte sobre isso a algum adulto que more com você e depois conte aos colegas. E aí, crianças, você sabe por que que você recebeu o nome que você tem hoje? Por que que o seu pai, ou sua mãe, ou os seus familiares escolheram esse nome para você? Pergunte a eles e conte aqui, ó, na atividade, tá? Se vocês acharem que o espaço aqui está pequeno para responder as questões,
Você pode responder no caderno, tá? Usa um daqueles cadernos de capa dura para estar respondendo, se você achar que o espaço está pequeno. Vamos para a página 11 agora. Nome e sobrenome. As pessoas têm nome e sobrenome, e algumas vezes recebem apelidos. Quando conhecemos novas pessoas, costumamos dizer o nosso nome, né? Então, quando a gente conhece alguém, a gente costuma dizer somente o nome, né, crianças? O sobrenome indicam que pertencemos a uma família, né? Então, o sobrenome, ele indica um pouco da nossa história, turminha, né? Geralmente, né, não quer dizer que todos sejam assim, mas geralmente a gente possui 2 sobrenomes. Um sobrenome que vem da mãe e um sobrenome que vem do pai, né? Então, esse sobrenome, ele está contando a sua história. E esse sobrenome também, geralmente, pertence ao nome completo dos avós, dos avós, né? Então, vamos lá. Leia o poema musicado abaixo e depois responda a questão. Gente tem sobrenome. Todas as coisas têm nome: casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Isso é verdade, né, crianças? Todas as coisas têm nome. A gente tem nome e tem sobrenome, as coisas não. O Chico é Buarque, Caetano é Veloso, o Ari foi Barroso também. E tem os que são Jorge, tem o Jorge Amado, tem outro que é o Jorge Ben. Quem tem apelido, Dedé, Zacarias, Mussum e a Fafá de Belém. Tem sempre um nome e depois do nome tem sobrenome também. Então, a gente tem aqui alguns personagens que foi citado no poema. O Caetano Veloso, Jorge Amado, Jorge Benjor, o Mussum e a Fafá de Belém. Perguntinha para responder. Quais pessoas nesse poema têm apelido? Quais são os apelidos citados? Dedé, Zacarias, Mussum e a Fafá de Belém. Então, esses são os apelidos. Atividade 2. As coisas e as pessoas sempre têm nome, mas quais delas têm sobrenome? Foi o que disse o poema, ó. As coisas e as pessoas têm nome, mas sobrenome somente as pessoas têm, né? Você não chama, por exemplo, a janela, você fala só janela, a janela não tem sobrenome. A cama que você dorme, a cama não tem sobrenome. O caderno que você usa, o livro que você usa, não tem sobrenome. Agora, as pessoas, sim. As pessoas têm o nome e têm o sobrenome, que, como a tia disse, conta um pouco da sua história, né? E conta a que família a gente pertence. Por que é importante para as pessoas ter nome e sobrenome? Acabamos de falar, né? Para indicar qual família pertence, né? Contar um pouco da sua história, né? Quem são seus avós, seus avós, seu pai, sua mãe. Crianças, essas foram as atividades. Vou aguardar as fotinhas, tá bom? Um beijão para vocês.